Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Nicolas. Bem-vindo à sua terceira aula de Python para fiscal. E nessa aula a gente vai falar sobre números, cálculos, tá? Nas duas primeiras aulas a gente usou o PyCharm para fazer os nossos inputs dos nossos códigos, né? E agora a gente vai usar um ambiente um pouquinho diferente, que vai ser bem legal também e vai ser melhor para as próximas aulas, tá bom? Primeiro a gente vai vir aqui no Google, né? Google, e vamos digitar aqui Google Colab, tá? É muito importante que você esteja com a sua conta do Google logado aqui, tá? Que a gente vai precisar para principalmente salvar os nossos notebooks no Driver. Então é muito importante, tá bom? A gente vai clicar no primeiro link aqui, Google Colab. E ele vai dar aqui uns exemplos pra gente de notebook, tá? E a gente vai criar um novo notebook. E aqui ele criou um novo notebook para mim. E eu vou nomear ele aqui para Python para fiscal, tá? Aqui, depois de nomear, eu vou passar algumas informações básicas para vocês aqui, né, de como funciona o Colab e algumas configurações que vão ser necessárias para a gente fazer os nossos inputs dos nossos códigos aqui. Primeiro, ele vem como padrão aqui, você vem aqui na configurações, tá? Ele vem como padrão aqui Dark, Light, mas você pode escolher e optar por Light ou Dark. Eu acho que o Dark fica melhor para visualizar aqui na aula. Aqui no editor a gente pode colocar o tamanho da fonte, no nosso caso eu vou colocar 16 para ficar melhor aqui para visualizar o código, tá? Aqui do lado tem algumas opções, uma seção, eu consigo criar uma seção aqui do código, que é onde eu vou falar sobre números. Aí eu dando um Ctrl Enter, ele executa aqui o código para mim, tá? Opa. Shift Enter ou Ctrl Enter, tá? E aqui, como eu dei um Shift Enter, eu consigo apagar a linha que eu executei clicando no lixinho. Aqui é só um título, onde é uma seção que eu criei, tá? Criei uma seção aqui para a gente trabalhar com números. E aqui a gente vai iniciar, tá? Primeiro eu vou passar aqui vamos fazer um teste, vamos colocar um import this e vamos dar um Shift Enter para ele executar. Ele vai trazer o retorno disso para mim, tá? E ao executar esse código aqui, ele trouxe alguns zens do Python aqui, criado pelo Tim Peters, tá? Eu vou ler alguns para vocês aqui. Ele está em inglês, então se você não sabe inglês, você pode colocar no tradutor, que é muito importante isso, tá bom? Aqui ele fala, beautiful is better than ugly, tá? Então, que bonito é sempre melhor que feio. Eu vou ler em português, tá? Para traduzir. Explícito é melhor do que implícito. Simples é melhor do que complexo. Complexo é melhor que complicado. Plano é melhor do que aninhado. Esparso é melhor do que denso, tá? A legibilidade conta. E aí tem entre outros aqui que, por exemplo, if the implementation is hard to explain, is better idea. Então, assim, se a implementação é difícil de explicar, então não é uma boa ideia, é uma péssima ideia, tá? E agora, se a implementação é fácil de você explicar, você consegue explicar, é uma boa ideia. Então, tem alguns aqui, acho que vale a pena você dar uma lida aqui, melhor para entender, tá? Vale muito a pena para quem está começando agora. E depois vocês venham com calma aí. E a gente vai iniciar aqui nossa aula, tá bom? Então eu vou vir aqui no lixinho, vou tirar aqui e vamos começar com números, tá? Aqui para colocar um número, se eu colocar um 2 e dar um Shift Enter, ele vai me retornar 2. Se eu colocar type 2, ele vai me retornar aqui que ele é um tipo do inteiro, tá? Se eu colocar aqui um type, aqui um 2 entre aspas, ele vai me retornar aqui um tipo de texto, tá? Porque está sempre entre aspas, a gente pode usar tanto aspas simples como aspas duplas. Se eu colocar aqui um type e 2,0, dá um enter, ele vai me retornar aqui, tá entre aspas, como uma string, tá? Mas a gente pode vir aqui, eu vou apagar, era para isso. E aí ele vai me retornar que é um tipo float, tá? Que é o ponto flutuante, que é usado em casos decimais, tá? Então tem esses três tipos que a gente vai usar aqui. E aí, para iniciar, a gente vai fazer um cálculo básico aqui. 50 mais 50, dá um Shift Enter, ele vai executar, tá?
ou um Shift Enter ou um Ctrl Enter. No caso aqui, se eu colocar 100 mais 200, eu vou dar um Ctrl Enter, ele vai colocar 300, então ele executou, não passou para a próxima linha. Se eu colocar aqui 500 menos 100, dar um Ctrl Enter, ele vai executar na mesma linha, tá? E aí eu posso colocar 550 vezes 2, dar um Shift Enter, ele vai executar na próxima linha. Para fazer divisão, a gente pode colocar a barra, tá? Aqui e dar um Shift Enter, ele vai calcular a divisão, então 500 dividido por 2. Exponenciação, a gente pode colocar 2 asterisco elevado a 2, então 200 elevado a 2, ele vai dar esses aqui 40.000, tá? A gente pode fazer 500 por 2, que é o resto da divisão de 2 por 500, é zero. Então isso a gente serve para a gente quando quer calcular o número par, tá? O que mais? Quando a gente tem que fazer, se eu colocar... E aí, seguindo aqui como na matemática, né? Se eu colocar aqui 5 mais 5 vezes dividido por 2 mais 5, ele vai fazer a ordem lá da matemática, ele vai trazer esse cálculo aqui para mim. Então, se eu quero fazer, eu posso colocar 5 mais 5 dividido por 2 mais 5. Então, é dessa maneira que a gente faz os cálculos, tá? Que nem na matemática mesmo, ele segue a ordem, e aí ele faria aqui na ordem certinha, daria o resultado correto, tá? E seguindo, quando a gente faz aqui multiplicação, a mesma coisa, 5 vezes 5 vai dar 25, tá? Então ele segue a ordem da multiplicação e divisão, o Python. Então, quando a gente quer fazer fórmulas aqui, a gente tem que colocar entre parênteses. Para fazer divisão aqui, colocar 1000, né, vezes 0,18. Então, o que eu quero que ele faça 18% de 1000, a gente tem que colocar o decimal, ou colocar valor igual vezes 18 dividido por 100. É margem, na verdade, né? Margem. Aí eu armazenei uma variável, se eu colocar essa variável aqui, %, ele vai trazer aqui para mim o 18, e eu posso colocar essa percentual dividindo por qualquer número. Então, esse vezes %, e ele vai me calcular 18% dos 5.000, tá bom? A gente vai utilizar aqui um valor para receber, então eu vou colocar um valor e vou utilizar aqui um input. Um input, e vou colocar um texto, onde eu vou receber uma entrada de um usuário, um valor de entrada que o usuário vai informar. Digite um valor. Aí, por padrão, ele me retorna uma string, tá? Então, se eu colocar aqui um valor, eu vou colocar 100 ou 1000. E aí, eu colocar do tipo do valor, eu vou receber um tipo de string. Então, como que eu faço para isso ficar aqui um float? Então, eu tenho que vir aqui, fazer um cast, colocar o tipo float, que a gente viu lá em cima nos tipos, e aí sim ele vai me trazer um número, tá? Dessa maneira. Aí eu posso colocar aqui o valor de novo, colocar 5.000, e aí se eu colocar o tipo agora, ele me trouxe como float, e aí eu posso usar esse valor para fazer cálculos. Então, valor vezes 10. Deu aqui esse valor, tá bom? E para essa aula aqui é isso, tá? A gente vai falar sobre números. Na próxima aula a gente vai falar sobre listas. Antes eu deixei um exercício para vocês aqui, eu vou mostrar como é que funciona o exercício. Se você conseguir fazer, maravilha, vai fixar bem esse conteúdo. E já é uma operação real da área fiscal. É muito importante que você faça. Eu vou ler para vocês aqui para explicar. Espero que vocês consigam. Se você conseguir, você deixa no comentário aí que você conseguiu, tá bom? Então eu vou ler o exercício aqui para vocês. Faça um programa que receba o valor de uma operação, que nem a gente viu na aula lá do input, tá? E calcule 10% do frete, 5% do IPI. Então aqui o valor da operação, você vai ter que usar lá o valor do input, tá? Eu vou deixar o link da descrição aqui para vocês baixarem esse notebook e importarem para vocês, tá? Ou compartilhar.
e você consegue fazer o exercício. O valor de desconto eu deixei fixo, tá? O valor do frete vocês vão ter que calcular do IPI também, do IPI também. O valor do IVA eu coloquei 50%, tá? Que vocês vão ter que fazer o cálculo. E aí, com base nas informações acima, calcule a base de cálculo do ICMS-ST conforme fórmula abaixo. Então, a base vai ser o valor do produto, então eu coloquei a operação, o valor do produto vai ser a operação. O IPI, frete, seguro, que está aqui. Outras despesas que não tem, então vai ser zero, tá? Menos os descontos. E aí vai ser vezes a margem do valor agregado dividida por 100, para vocês treinarem mesmo aí. Aí vai estar o resultado da base do ST. E aqui, depois que você calcular a base do ST, eu quero que você calcule o valor do ST conforme a fórmula abaixo aqui, tá? Não é difícil esse exercício de fazer, vocês vão conseguir com certeza, só treinar um pouquinho. Se tiver dúvida, volta na aula lá. Uma outra coisinha que eu esqueci de mostrar, voltando aqui para o notebook, tá? Se eu quero colocar um valor muito grande, tá? Valor, dá para utilizar aqui o underline. Então, eu vou colocar esse valor aqui, ó, 50, sei lá, e aqui, e para poder separar os valores para a gente identificar o número melhor. Quando dá um Shift Enter, ele vai trazer o número certinho aqui completo, sem que o valor, né? Shift Enter para executar, ele vai trazer o número aqui sem o underline. É isso que eu esqueci de mostrar, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Ela ficou um pouco mais longa por causa do Google Colab. Lembre dos atalhos, que é Ctrl Enter, Shift Enter para executar. Ficou um pouquinho mais longa, mas acho que valeu muito a pena. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre listas no Python, tá bom? Eu te aguardo lá. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.